E aí eu queria saber, assim, né, como é que se constrói então essa identidade das mulheres negras e a ressignificação das suas práticas religiosas no meio evangélico, né? Uhum. Porque talvez, assim, em igrejas mais tradicionais, essas pessoas não se identifiquem, mas elas estão Estão. ocupando esse espaço, né. E então como que essas igrejas fazem convergir, né, e fazer com que essas experiências na igreja sejam múltiplas, respeitando, né, essas linguagens, essas experiências que são outras, diferentes da nossa, né. Uhum. É, eu acho que falar de identidade é um tema denso, assim, né, pelo menos para a psicologia, barra psicanálise, é um tema caro, assim, né. Hum. E aí, assim, eu venho de uma construção, teórica que é freudiana, inicialmente, então até porque é isso, né, o Freud funda as bases da Sim. psicanálise, então acho que é um autor que a gente revisita, questiona bastante atualmente, e aí nisso eu fui para o Lacan para tentar referenciar, mas tenho meus impasses também com Lacan, então a gente vai tentando ali, né, procurar uma identificação. Acho que tem uma coisa que é do campo da identificação, né, a identificação teórica, ela não escapa à identificação subjetiva, né, então acho que a Sim. gente, né, quando eu fico pensando, né, quando no impasse da leitura de um texto, vez ou outra alguma coisa enrosca, né, tem algo que não é só da compreensão acadêmica ou coisa do tipo, tem algo que é da identificação, né, da experiência de identificação. E aí eu acho que falar de identidade, né, da mulher negra, eu venho é isso, de uma base freudiana em que a gente vai compreendendo essa construção, especificamente egóica, eu acho que inicialmente, né, como o sujeito se constitui, né, então, tentando entender ali a partir talvez do narcisismo, da experiência narcísica, eh das próprias questões edípicas, né, assim, como que essa formação e aí é curioso, porque, eu tenho uma clínica de psicologia, né, com meu marido que também é analista, só que ele é unicotiano e eu sou freudiano-lacaniana, então a gente tem a gente esbarra ali em algumas coisas, mas a gente estava discutindo, inclusive sábado passado, a questão do Édipo, né, e se o Édipo é universal? Né, porque é isso, né, o Freud era um homem branco, europeu, que parte de um modelo familiar específico, monta uma teoria e fala que aquilo é universal. E aí a gente hoje vai debatendo de o Édipo é universal? É uma ética greco-romana, né. Exato, exato. Que tem é isso, né, o mito do enfim, que são exatamente mitos gregos, que hoje a gente vai questionando até que ponto, a partir dessas diversas configurações familiares, o que se enquadra e o que não dá para enquadrar ali, né. Então quando a gente para ouvir pelo menos alguém clinicamente falando, para construir o conceito do que é identidade, a gente vai pensando nesses referenciais teóricos, né, entre o narcisismo, o que que é o narcisismo, o complexo de Édipo, como que essa história foi construída, né, então, que aí o Freud parte dessa concepção de que, esse corpo subjetivo, né, o tal do corpo erógeno, ele não tá dado, com o nascimento, Uhum. né, ele não está dado apenas com o nascimento, mas ele vai se constituir. Então a gente vai partindo desses referenciais, mas aí eu acho que foi interessante, particularmente na minha experiência clínica, conseguir dialogar e não jogar, como é que é? O bebê Com a água com do a banho. água isso, com a água do banho, no sentido de descartar a teoria freudiana, né, de incluir e estender um pouco mais, Sim. a própria teoria lacaniana do estádio do espelho, que fala também sobre constituição subjetiva, para tentar entender como que esse ser se constitui, como essa identidade se constitui. Quando a gente vai falando da experiência do atravessamento racial nessa construção, eu não consegui, eu tive alguns impasses teóricos de não conseguir ampliar um pouco se essa constituição, se isso não é universal, né, se o Édipo não é universal, se o narcisismo, se esses processos eles têm esse atravessamento cultural, como que a gente vai fazer essa leitura de como esse corpo negro vai se constituir a partir desses processos, de violência racial, assim, Sim. né, da própria experiência do racismo. E aí eu encontro, no campo nacional teórico, né, eh, europeu, mas da Grada, a Grada ela é Uhum. lisboeta, né, ela é de Portugal, ela é portuguesa, mas é isso, né, sai de Portugal, ela fala desse processo, assim, de ter que sair de Portugal para encontrar uma própria língua,
E aí ela vai fazer o doutorado dela na Alemanha, foi para Berlim, mas que ela não sofria os mesmos níveis de violência racial. Ela é uma mulher preta, assim, uma mulher negra. E aí na grada eu começo a ter notícias de como o que vai acontecendo nessa Constituição, porque a grada, ao longo da Memórias da Plantação, Sim. ela fala um pouco sobre a questão das políticas sexuais, as políticas do cabelo, esse lugar de objetificação que o sujeito é posto. Então, aí eu começo a entrar num outro campo, na psicanálise, que me dá um pouco mais de conforto para ampliar a minha escuta sobre o que é essa identidade na mulher negra, né? Com a Grada, com a Neuza Santos, né? A Neuza é maravilhosa, assim, ela escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, na década de 80, que ela fala sobre os processos de ascensão social, né, que o negro estava passando à época, e de como isso também vai atravessando esse processo identitário. E aí, especificamente, a Neuza Santos, ela trabalha com essa concepção do quanto o ideal de ego, que é uma construção do Freud, né, Uhum. que o Freud vai falar, o ideal do negro pode ter uma base branca. O ideal do negro é branco. Fanon vai falar isso O também. Fanon também vai falar, né? E aí, a Neuza, ela explora isso um pouco mais, porque o Fanon era psiquiatra, né, martinicano, Sim. mas morou em Paris, né, durante um bom tempo. E é uma leitura muito densa do Fanon em Peles Negras e Maçãs Brancas, é um autor denso, assim. Ele, o Membe também, o O Aquiles Membe Aquele é Mende, extremamente exato. denso, assim. É uma Isso, filosofia de alto padrão e as isso, pessoas ficam sempre colocando os intelectuais negros isso, como panfletistas identitários, isso, mas assim, a densidade da filosofia desses exato, caras é Isso mesmo é uma questão, né, que eu fico pensando, por isso, exemplo, você contando sua experiência, a partir da sua subjetividade, você sentiu isso, necessidade de ir atrás desses teóricos, porque os isso, primeiros que você acessou não estavam te respondendo por exato. completo demandas que eram Isso, suas. isso, E acaba que eu percebo muito isso, assim, que acaba, me corrijam se eu estiver enganada, né, mas acaba se tornando uma coisa cíclica, porque aí, intelectuais negros vão ler negros e brancos, mas os brancos vão continuar lendo os brancos, exato. e aí não sai dessa bolha, porque naquela subjetividade ele ainda não entendeu que ele precisa ampliar. Sim. Se ele quiser ser um ser relacional e entender essas Uhum, diferenças, inclusive reconhecer o seu papel como alguém que contribui para que uhum, essas diferenças sejam acentuadas, eh, e demarquem, assim, uma relação de desigualdade, porque não é porque somos diferentes que precisamos ser desiguais, exato. né. sim. Mas aí como as pessoas não vão atrás desses referenciais teóricos, porque a Uhum, sua subjetividade não exige isso, fica num lugar isso, muito comum, exato. né, assim, é muito confortável estar nesse lugar, porque eu não sofro preconceito, Isso, então eu posso ficar lendo aqui essas mesmas pessoas sem reconhecer que existe uma alta produtividade, não só em quantidade, mas em qualidade, sim. que não é acessada, porque fica ali no nicho, né, as mesmas Isso, pessoas, eh, recorrendo a esses referenciais teóricos, né, isso é um exato. problema grave, na verdade, Grave, né, que eu exato. inclusive eu fico pensando que na igreja, tipo, a gente tá falando aqui tem de 3 lugares diferentes, né, de marcação teórica. Você está trazendo a sua experiência no lugar da psicologia, da psicanálise, da antropologia, mas ficou pensando na teologia, precisa haver esse mesmo movimento, né, senão de púlpito a gente vai ficar sempre ouvindo, As sei mesmas lá interpretações as mesmas Exato, interpretações. exato. Mas que isso vem, eu acho que também, assim, eu tô falando de um percurso que é teórico, mas de novo, ele é muito subjetivo, porque eu passo a revisitar as minhas experiências, né, enquanto uma mulher negra nordestina, Uhum. né, e aí, quando eu vou me deparando com isso, vem o extremamente teórico. Né, então acho que tem uma coisa que é muito do contato, que é muito doloroso, acho que na experiência terapêutica e tudo mais, de poder revisitar essas experiências e, revisitar essas experiências para que esses estranhamentos eles comecem a percorrer outros campos, né, assim. Então eu acho que eu, assim, fui fazendo esse percurso para falar um pouco dessa, uma outra autora também é a Isildinha Batista, né, que ela tem um livro chamado Acordo Inconsciente, que na verdade foi uma tese de doutorado dela Olha. na Faculdade de Psicologia da USP. Ela é uma senhora de 72 anos hoje, né. E a Isildinha vai falar um pouco sobre a metapsicologia do corpo negro, né. Então ela vai falando um pouco dessa coisa de quando já
E aí a Isildinha, de novo, ela transita entre o Freud e o Lacan, do quanto ainda bebê, essa criança, o fio de desejo dos pais está num corpo não necessariamente desejado, ou desejado de um jeito que tem um atravessamento branco. Uhum. Então ela vai falando um pouco dessa, até porque é isso, esses pais também estão atravessados por esse imaginário em relação a essa criança negra, é atravessada pela experiência de racialidade dos pais, né, e do quanto isso pode causar aí um imaginário, né, e aí eu acho que isso vai aparecendo, e aí eu tô carregando um pouco essa coisa do Lacan, né, que tá no discurso, tá na linguagem, da, da barriga boa. O que que é barriga boa? Eu, né, eu ouvia isso da minha É o mãe, ventre assim. limpo, Isso, ventre sujo, né. isso, né, então se uma criança vem de um relacionamento interracial e nasce branca, O aí a ventre barriga é o boa, ventre é o limpo. ventre é limpo. Então, Isso é e tão isso vai violento, isso, gente. então isso vai pela via da linguagem, construindo, e aí o Lacan vai falando do quanto também esse sujeito ele é constituído na linguagem, pela via discursiva, e do quanto isso, constrói subjetivamente essa criança.